Álvaro encontra Ângela no Ministério Público e comunica que conseguiu agendar uma reunião para ela com um funcionário de destaque da área de saúde. Ele explica que o governo federal já liberou orçamentos para a construção de clínicas e que Ângela tem a possibilidade de concretizar seu projeto. Ângela, desconfiada, solicita a Álvaro que não brinque com um assunto tão importante para ela, mas ele insiste que é verdade. Leonardo chega e pergunta se Álvaro está incomodando. Ângela responde que não, e então Álvaro se retira, permitindo que Ângela e Leonardo se sentem juntos. Por telefone, Álvaro indaga Nestor se ele já enviou os documentos, instruindo-o a não enviar mais mensagens para seu celular oficial ou e-mail da empresa. Ele promete informar quando a transferência do esquema for realizada. À noite, o assistente social chega à vila à procura de Ângela. Uma vizinha relata que ela deixou a cidade e que a viu com suas malas pela manhã. O assistente pergunta sobre Estrelinha e a mulher responde que ela está na casa dos Pérez. Quando questionada sobre Ed, a vizinha informa que ele reside na casa dos fundos e revela que ele não é casado com Ângela, afirmando que Ed nem se interessa por mulheres. Ela ainda menciona que Ângela é visitada por um médico atraente. O agente alerta que mentir para as autoridades é um ato grave e pede para a mulher comunicar Ângela de que ela precisará se justificar perante as autoridades e que a adoção de Estrelinha pode ser rejeitada. No hospital, Luz conta a Guigo que várias enfermeiras estão encantadas com ele. Guigo minimiza, mas Luz insiste que é verdade e que vários médicos e pacientes elogiaram seu canto, acreditando que ele pode vir a se tornar famoso. Enquanto conversam, eles ouvem alguém cantando e Pablo chega ao quarto com flores, acompanhado por Ed e outros visitantes. Pablo canta para Luz, que fica completamente maravilhada. No apartamento, Salma está degustando um vinho quando Leonardo entra e solicita uma conversa. Ela imediatamente começa a discutir com ele sobre Ângela, mas Leonardo afirma que é Salma quem está escondendo informações e que agora mesmo tudo será esclarecido. Ângela entra na cena e Salma grita para que ela saia de sua casa. Leonardo, porém, diz que Ângela não sairá antes de que tudo seja esclarecido e pede a Ângela que repita o que contou a ele. Salma quer saber quais mentiras Ângela inventou ao seu marido e Ângela revela que disse a verdade. Salma pagou pela liberdade de Leonardo com a condição de que ela renunciasse a ele para que Salma pudesse ficar com ele. Furiosa, Salma nega tudo, alegando que Ângela está inventando essas histórias para destruir o casamento deles. Ângela insiste que Salma também imprimiu um convite com o endereço falso da igreja para impedir sua chegada ao casamento. Leonardo pergunta se isso é verdade e Salma admite que sim, ela e Álvaro combinaram para enganar Ângela. Leonardo, enfurecido, grita e Salma confirma que faria isso e muito mais para proteger seu marido e sua futura família, pois sabia que Ângela tentaria impedir o casamento. Ângela chama Salma de mentirosa e a acusa de usar o ciclista para separá-la de Leonardo. Salma pergunta se Ângela tem provas do que está afirmando, mas Ângela responde que não possui provas, apenas sua integridade. Salma debocha chamando Ângela de golpista. Ângela diz que se Leonardo quiser pode acreditar nas mentiras de Salma, mas como ela já revelou toda a verdade, vai embora. Leonardo pede para que ela espere, mas Ângela não atende ao pedido e sai. Salma pergunta a Leonardo se ele vai atrás de Ângela e afirma que está cansada de implorar. Pablo expressa a Guigo quanto ama ele e Luz, considerando-o como um filho. Pablo então pergunta se Guigo pode dar a mão de sua mãe em casamento. Luz fica surpresa e Ed entrega o anel para Pablo. Pablo então entrega flores a Luz, ajoelhando-se e na frente de todos pergunta se Luz quer se casar com ele. Guigo observa a cena confuso. Clara está conversando com Dário, dizendo que Samantha ameaçou e expressa seu receio de que as ameaças de Samantha possam ser verdadeiras, que Dário possa se cansar dela ou que Samantha faça alguma coisa contra Dário. Dário garante que nada disso acontecerá e que ele protegerá Clara. Clara insiste que Samantha está obcecada em se vingar de Dário e Álvaro e menciona que acha que Samantha não está bem mentalmente. Dário concorda que Samantha pode não estar em suas faculdades mentais devido ao uso combinado de álcool e calmantes. Dário diz que tem um plano para resolver a situação com Samantha e Álvaro.
Luz aceita o pedido de casamento de Pablo e todos aplaudem. Eles se beijam e a plateia decide sair do quarto. Guigo chama a atenção dos dois, dizendo que ainda não deu a mão de sua mãe e que Pablo já está abraçando-a. Pablo pede desculpas e Guigo solicita uma conversa particular com Luz. Enquanto isso, Leonardo está se preparando para dormir no escritório, enquanto Salma expressa sua insatisfação. Leonardo afirma que perdeu a confiança nela e Salma responde que a víbora conseguiu envenená-lo com mentiras. No entanto, Leonardo grita que não tem certeza se são mentiras, pois Ângela jamais agiria de maneira tão baixa, o que deixa Salma indignada. Leonardo pede que Salma pare de ofender Ângela, mas Salma não aceita que Leonardo passe a acreditar mais em Ângela do que nela. Leonardo espera de fato que tudo isso seja uma invenção e garante que vai investigar a fundo. Enquanto isso, eles vão dormir em quartos separados. Guigo confessa a Luz que teme que ela venha sofrer novamente, mas Luz o tranquiliza, dizendo que Pablo é uma pessoa de bom caráter. O menino admite que sabe disso, mas teme que seu pai não goste e passe a não amá-lo mais, já que não tem ido visitá-lo. Luz explica que essa é a forma de Félix de castigá-los. Guigo não compreende porque seu pai quer puni-lo simplesmente por optar por permanecer na vila. Ele pergunta se é mau, mas Luz assegura que ele é a criança mais gentil do mundo e que se sente privilegiada por ser sua mãe. Em lágrimas, Guigo pergunta por que seu pai não o ama, e Luz acredita que Félix não sabe como expressar amor, mas isso é um problema dele e não tem relação com Guigo. Luz e Guigo concordam que tem sorte de ter um ao outro e se abraçam. Em seguida, Guigo pede a Luz que convoque Pablo, pois precisa ter uma conversa muito importante com ele. Ao ver Ângela chegando à vila, a vizinha informa que o assistente social esteve lá, fez várias perguntas e acabou revelando que Ângela havia partido e que não é casada com Ed. Ângela questiona o que o homem disse e a vizinha conta que o agente percebeu que foi enganado e deixou claro que haverá consequências. A mulher se desculpa, enquanto Ângela se sente ainda mais abatida. Pablo assegura a Guigo que sente amor tanto por Luz quanto por ele. O menino confessa que também aprecia Pablo e seu pai. Pablo explica que Guigo não precisa escolher entre os dois, esclarece que não está tentando substituir o pai dele. Guigo menciona que Félix e Pablo não têm uma boa relação, mas Pablo explica que isso é uma questão entre eles e promete que nunca se envolverá na dinâmica entre pai e filho. Guigo sente que seu pai não demonstra interesse por ele, e Pablo afirma que Félix é quem está perdendo, prometendo que sempre haverá carinho para o menino. Pablo e Guigo se abraçam e Guigo dá sua aprovação para que Luz se case com Pablo. Ângela informa Estrelinha e Ed que a farsa foi descoberta pelo agente do Ministério Público através da vizinha. Estrelinha expressa seu desejo de não retornar ao orfanato. Eles discutem a necessidade de encontrar uma solução para a situação, lembrando que a menina deve continuar com seu tratamento. Ed pergunta se Ângela pretende revelar o que ocorreu com Leonardo, e Estrelinha também se anima em saber das fofocas, mas Ed ordena que ela vá vestir o pijama e se deitar. Ângela conta a Ed que Leonardo passou o dia inteiro ao seu lado apoiando-a com a dela, e depois foram confrontar Salma, que acabou negando todas as acusações. Ed pergunta qual foi a reação de Leonardo, e Ângela responde que ele está duvidando dela, o que é extremamente doloroso. Ela poderia comprovar o que está dizendo, pois Nélida ouviu a discussão entre Ângela e Salma. Ed questiona por que Ângela não usou essa prova, e Ângela admite que esperava que sua palavra fosse suficiente e que também não queria criar problemas para Nélida. No entanto, agora Ângela está decidida a se concentrar em provar a inocência de sua mãe. Valdomiro entrega a Félix o dinheiro referente aos aluguéis e comenta que está cada vez mais difícil receber os pagamentos. Em seguida, o advogado informa que Félix está oficialmente divorciado e Félix perde a calma, gritando que Luz vai pagar caro por isso. Ângela visita a Adela e informa que Nancy está empenhada em garantir que o caso dela continue sendo tratado na capital. Adela revela que recebeu a visita de Geraldo, que confessou seu amor por ela, o que deixa Ângela sorridente. No entanto, Adela não nutre muitas esperanças, pois acredita que Mirtes e Geraldo têm um relacionamento. Ângela aconselha Adela a esclarecer a situação com Geraldo. Adela se entristece e comenta que Geraldo é como um príncipe ou um rei.
Ângela responde que a dela é uma rainha, mas a dela reconhece que não tem dinheiro e enfrenta uma acusação de homicídio. Ela questiona quem poderia se apaixonar por alguém em sua situação. Ângela assegura que a dela é uma mulher maravilhosa, digna do amor de Geraldo e, acima de tudo, merece aprender a se amar. A dela expressa sua gratidão a Deus por ter uma filha como Ângela. No consultório, Flávia atende Júlio e informa que a recuperação dele está avançando rapidamente. Ele poderá em breve deixar a bengala. Júlio afirma a Flávia que não tem qualquer envolvimento com Mirtes e explica que Mirtes estava tentando seduzi-lo para que ele não revelasse detalhes de seu passado sombrio. Flávia pede mais esclarecimentos, mas no momento em que Júlio está prestes a continuar, Duarte chega pedindo ajuda, dizendo que não consegue se manter em pé. Flávia tenta apoiar Duarte e sugere buscar uma cadeira de rodas, mas Duarte pede que ela não o exponha dessa forma na frente de todos. Júlio observa a situação com atenção. Leonardo encerra uma aula para os estagiários e se retira. Salma provoca Ed e Ângela, levando Ed a se afastar para o banheiro. Sozinha com Ângela, Salma a confronta, relembrando o acordo que tinham, e avisa que fará todo o possível para que Leonardo perca sua licença médica, obrigando-a a se consolar com sua esposa. Ângela responde que Leonardo precisava saber com que verme se casou. Salma destaca que isso não adiantará, pois Ângela não tem provas concretas, mas Ângela afirma que a verdade acabará vindo à tona. Leonardo encontra Álvaro e revela que já descobriu que ele e Salma estavam conspirando para impedir que Ângela chegasse à igreja. Ângela expressa que, embora Leonardo e Salma estejam casados formalmente, questiona se Leonardo é realmente o marido dela. Salma lembra que, além do documento oficial, ela conta com a bênção da igreja. Enquanto isso, Álvaro e Leonardo estão envolvidos em uma discussão acalorada. Ângela lembra que Salma conseguiu um marido por meio de mentiras, e Salma responde que Ângela sempre seria vista como uma mera amante. Álvaro diz que Leonardo agora entende o que significa amar Ângela enquanto está casado com outra mulher. Ed observa a discussão intensa entre Leonardo e Álvaro. Álvaro afirma a Leonardo que ele sempre será o primeiro homem da vida de Ângela e o pai do filho dela, mesmo que isso cause dor a Leonardo. Leonardo empurra Álvaro e o chama de imbecil, e Álvaro reage com um soco e depois Leonardo com outro. Ed corre para informar Ângela e Salma sobre a briga e, ao chegarem, encontram os bonitões se agredindo. Eles tentam separar a briga e Júlio também chega, lembrando a todos que estão em um hospital. Salma leva Leonardo embora, enquanto Ângela e Ed contêm Álvaro. Na vila, Nancy aconselha Abel e Pablo a tomarem cuidado agora que Luz está divorciada de Félix, pois ele pode buscar vingança contra eles. Abel comenta que aprecia Nancy por cuidar dele e a beija. Nancy observa que Estrelinha pode acabar vendo, mas Abel responde que Estrelinha está no banho e que eles têm alguns minutos para fazer um priminho para Estrelinha. Nancy fica animada e pergunta se ele quer ter um bebê com ela, mas Abel diz que prefere esperar alguns anos. No entanto, Nancy não deseja esperar até os 50 anos para ter um filho. Então, Estrelinha grita por Abel, que foge da conversa, deixando Nancy desapontada. Álvaro está em seu escritório quando Salma chega e pergunta se a briga foi provocada por causa de Ângela. Álvaro confirma que sim e explica que Leonardo foi o responsável pelo início da discussão. Salma sugere que eles precisam elaborar um novo plano para afastar Ângela, propondo aproveitar o sonho dela de abrir a clínica em Real do Mar. Álvaro comunica que já está tomando providências a respeito, mas pede que Salma não se meta. Ele solicita que Salma mantenha Leonardo ocupado, e Salma admite que não sabe como controlá-lo, e Álvaro assegura que se Leonardo continuar se aproximando de Ângela, o matará. Salma pergunta como Álvaro pretende enganar Ângela, mas ele esclarece que não a enganará. Na verdade, ele fará com que Ângela realize seu sonho. Maíra entra e informa que Geraldo está chamando Álvaro para sua sala. Irritado, Geraldo repreende Álvaro e Leonardo pela briga, lembrando que um é diretor-geral do hospital e o outro é diretor da fundação, sugerindo que eles apresentem suas renúncias se não conseguirem manter a compostura. Leonardo e Álvaro garantem que a situação não se repetirá. Geraldo acredita que a briga tenha sido por causa de Ângela, mas lembra que Álvaro é casado com sua filha e Leonardo acabou de voltar da lua de mel com Salma.
Geraldo decide emitir uma ordem administrativa para ambos e avisa que 3 infrações resultarão em demissão sem direito a justificativas. Félix faz uma visita a Guigo no hospital e lhe entrega um presente, o que deixa o menino radiante. Félix começa com o show, alegando que está deprimido devido ao divórcio e responsabilizando Luz pela destruição permanente da família deles. Guigo responde que mesmo que seus pais formem novas famílias, ainda poderão se encontrar. Félix pergunta quem colocou essa ideia em sua cabeça e Guigo revela que Pablo acabou de pedir a mão de sua mãe em casamento. Félix insiste que Guigo deve impedir esse casamento, alegando que Luz está cometendo um pecado. O menino discorda, afirmando que sua mãe tem o direito de ser feliz. Enfurecido, Félix assusta Guigo ao dar um soco na cama, chamando-o de traidor e afirmando que ele não merece ser seu filho, qualificando-o como um aleijado desprezível. Luz chega para defender o filho, mas Félix reage violentamente e dá um soco no abdômen dela na frente de Guigo, que começa a gritar por socorro. Nélida chega e testemunha Félix chutando Luz enquanto ela está caída no chão e corre para buscar ajuda. Félix grita, questionando se Luz quis se divorciar dele para ficar com outro homem. Dário e Galegos chegam para levar Félix embora. Guigo, em lágrimas, pergunta se Luz está bem, enquanto Luz continua caída e chorando. Ângela e Ed veem Galegos levando Félix até o elevador e correm para o quarto de Luz. Léo pede a Benjamin que investigue o caso do ciclista, expressando suas dúvidas sobre o que realmente aconteceu, mencionando o pagamento feito por Salma à família do ciclista e a chantagem que ela fez com Ângela. Benjamin revela a Leonardo que Mirtes havia negado conhecer Aníbal, mas na verdade ela o conhecia muito bem e os dois estiveram no apartamento na data e hora aproximada da morte de Sandro. Leonardo fica chocado. Ângela está incrédula ao saber que Félix agrediu Luz no hospital. O que mais preocupa a Luz é que Guigo tenha testemunhado tudo. Ângela acredita que isso terá um impacto duradouro em Guigo, mas Luz deve usar essa experiência para encontrar forças e seguir em frente, destacando que o divórcio foi a melhor decisão que tomou. Luz diz que Pablo não pode saber do incidente, pois ele pode matar Félix. Dário encontra Samantha em sua sala e a manda sair, mas Samantha ameaça fazer com que as enfermeiras com que Dário saiu o acusem de assédio. Ela avisa que é a última vez que suplica, e Dário diz que aguardará em seu apartamento à noite. Adela, Nancy, Ângela e Geraldo estão na sala do juiz, onde Nancy solicita a transferência do processo de Adela para a capital, e o juiz promete considerar o pedido. Nancy também solicita que Adela responda ao processo em liberdade, mas essa solicitação é negada. O juiz determina que, devido ao fato de Adela ter estado foragida, ela deve enfrentar o processo na prisão até o julgamento. A partir desse momento, Adela está formalmente vinculada ao processo por homicídio de Gabino, o que deixa todos profundamente tristes. Enquanto Adela é levada, Geraldo promete que fará tudo o que puder para tirá-la da prisão e, em seguida, consola Ângela.